Bom, muito bom dia a todos e todas. É um grande prazer tê-los todos aqui no Instituto de Economia. Devo confessar a vocês que acalentamos durante... Quanto tempo, Alessandro? Acho que nos últimos 3 anos a ideia de realizar este encontro, esta jornada de intérpretes do Brasil. E finalmente neste ano, graças ao nosso valoroso companheiro Alexandre de Freitas Barbosa, fizemos aqui uma reunião, contando também aqui com o Alessandro e outros professores, e percebemos que se tornaria inadiável o compromisso de realizar o primeiro encontro de intérpretes do Brasil. E com este tema absolutamente feliz e inaugural, esta reflexão sobre intérpretes nordestinos que pensaram o Brasil a partir do Nordeste e para além do Nordeste. Umas belíssimas palavras aqui do nosso amigo Alexandre, que também nas horas vagas é um pouco poeta. Ele nos pergunta o que o velho Graça, o que o médico e geógrafo Josué e o economista e cientista social Furtado têm em comum. E a resposta que ele dá é justamente esta: pensaram o Brasil a partir do Nordeste, para além do Nordeste, e se tornaram cidadãos do mundo. Então, uma grande alegria reuni-los aqui. E eu gostaria de dizer da particular afeição que eu tenho pela possibilidade de fazermos um encontro que reúne o Instituto de Economia, que reúne o Instituto de Estudos Brasileiros, onde milita o Alexandre de Freitas Barbosa, meu conterrâneo. Trabalhamos juntos, estudamos juntos aqui nesta instituição, desde a graduação. Nos encontramos depois no doutorado. E reunimos também aqui a Faculdade de Direito da USP, do Largo São Francisco, que é para mim, uma felicidade incrível poder contar com nossos colegas que estão ali pensando sobre o tema do desenvolvimento econômico a partir dessa matriz disciplinar do direito e de uma forma incrível, eu diria. Então, a nossa intenção é inclusive estreitar relações para que a gente possa conversar mais, nos reunirmos, porque eu não consigo imaginar outro destino para a universidade, ainda mais neste momento absolutamente sombrio que vivemos, do que esta possibilidade de reunirmos forças. E as forças, elas têm que estar muito além do campo disciplinar, né? Caso contrário, não tem o menor sentido a nossa ciência lúgubre, a economia. Então, é apenas por essa tentativa de ampliar o nosso escopo de reflexão, aproveitando, na verdade, o conhecimento de várias áreas, que nós podemos fazer frutificar novamente uma mensagem, um caminho, uma alternativa, uma utopia, talvez, para o desenvolvimento econômico e social brasileiro, que tem que ser, e isso o Alexandre gosta particularmente desta ideia, tem que ser revisitado e tem que ser reconstruído. E, portanto, a possibilidade de ouvir a reflexão de vários professores, e agradeço muito a vinda de professores de vários lugares do Brasil, reunidos aqui para discutir estes 3 intérpretes, é um momento absolutamente feliz. Me perguntaram há pouco tempo atrás, ontem, é claro, ontem ficamos um pouco mais animados, né? Não ficamos? Eu fiquei particularmente bastante mais animado. O Maurício Coutinho ficou um pouquinho menos, né? Mas ele é um pouquinho mais pessimista, normalmente. Mas me perguntaram como que a gente faria, né? Qual que é a direção que o Instituto de Economia daria, né? Perguntaram nesses grupos de WhatsApp aqui terríveis, né? O que a gente tem que fazer? Eu falei, olha, não sei, é um momento absolutamente novo para nós também. Acho que não vivemos nada parecido no passado. Um tal grau de loucura, né? de insanidade, né? De descompostura, de irracionalidade. Então, o que eu dizia era o seguinte: olha, talvez o que a gente tenha que fazer é isso que a gente tem feito. É continuar atuando. Ocupar a universidade no sentido de não deixar nenhum espaço vazio. Dar as nossas aulas,
organizar eventos, seminários, conversar com colegas para além das ruas aqui do nosso instituto, congregar todas numa grande irmandade, pensando o que a gente pode fazer para o futuro. Então, acho que esta é a mensagem. Então, este evento, eu digo, está num momento belíssimo, no momento em que temos que nos reorganizar para pensar nos destinos do nosso país. Então, eu fico muito contente de contar com esta tríade aqui inaugural. E, obviamente, a ideia é congregar ainda mais institutos e unidades e universidades nesta rede. Queria fazer um agradecimento especial em nome de todos os nossos funcionários, mas para a nossa valorosa Vânia Ferreira. Muito obrigado, Vânia. É impressionante a capacidade de trabalho, porque a Vânia não só ela consegue organizar um seminário como esse, mas ela consegue fazer num tempo que seria absolutamente impossível, né? Vânia, será que a gente pode organizar um grande seminário nacional em 1 mês e meio? Ela falou, professora, acho que é possível. Não, vamos lá. E agradecer aqui todos os que vieram, nossos colegas de outras unidades, professores, nossos alunos de graduação, meus alunos de graduação, alguns aqui, alunos de pós-graduação e colegas de vários outros locais. Então, desejo a todos um feliz evento. Temos aí uma manhã incrível, uma tarde soberba, e o dia de amanhã também será novamente incrível. Então, um excelente trabalho para todos nós. Muito obrigado pela presença de todos e sintam-se em casa na Unicamp. Passar a palavra aqui para o nosso amigo Alexandre de Freitas Barbosa. Não gosto da velhice, tem que ficar tirando, colocando. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Finalmente chegou o dia, né, gente? A gente está trabalhando aí, eu, Paulo, Alessandro, a Vânia e o Davi aqui do IE da Unicamp, a Débora lá da Faculdade do Direito, o IEB, vários colegas lá do IEB. Queria mencionar particularmente, no caso do IEB, o professor Jaime Oliva está aqui, que vai coordenar uma das mesas. O professor Paulo Iumati também teve uma participação importante, o professor Fernando Paixão, da área de literatura, a Beth, que trabalha no arquivo, está aqui presente. Ou seja, todas essas pessoas foram importantes ali no IEB. Importante dizer que esse evento faz parte do conjunto de atividades que a gente pensa no laboratório interdisciplinar do IEB, o LabIEB, e também conta com o apoio da coordenação da pós-graduação do IEB. Eu acho que o que a gente fez foi uma coisa interessante. Aproveitamos nossos laços de amizade para fazer uma aliança institucional, né, e que depois deve ser prosseguida nas próximas jornadas. Teremos uma segunda, uma terceira, uma quarta, sempre com a ideia de juntar intérpretes que usualmente não estariam juntos, né? E sempre tentando pegar algo que os une, algo que permite um olhar integrador. Foram vários encontros que a gente fez, né, até chegar ao formato de como vai ser a parceria. E eu acho que eu estou muito contente, viu, Paulo, o Alessandro, eu acho que ficou muito bonito. Quando a gente vê as pessoas chegando de várias partes e o encanto das pessoas quando vê, né, Graciliano junto com Josué, junto com Furtado. Eu acho que a universidade está aí para isso, né? E eu acho que esses 3 nordestinos, esses 3 brasileiros, esses 3 cidadãos do mundo, eles servem de referência para pensar o Brasil hoje, né? Eles nos trazem a convicção de que a ciência e a arte podem mudar o mundo. Obviamente que eles são referência, né? Ou seja,
Se a gente for olhar para o Nordeste hoje, obviamente que continua existindo o Nordeste de vidas secas, mas é um Nordeste completamente diferente. Se a gente for pensar o que o Furtado enfrentou na Sudene, a noção do atraso, hoje o Nordeste, em algumas regiões, é uma das partes mais modernas do Brasil. E a questão da fome, que o Josué estudou, a gente tinha imaginamos que estávamos prestes a terminar com a fome, né? O Brasil está voltando para o mapa da fome, ele estudava vários tipos de fome. Então, na verdade, essas questões têm que ser analisadas. Obviamente que nós trouxemos estudiosos que vão analisar vários aspectos da obra, mas essas questões que eles estudaram continuam presentes no Brasil hoje, mas ressignificadas, com outras... se a gente vê, por exemplo, no Nordeste hoje, a boa parte da pobreza está concentrada nas regiões metropolitanas, né? Pegamos cidades como Recife, Salvador, Fortaleza, são as regiões mais desiguais em termos de higiene no Brasil. Então, tentar entender e, obviamente, adicionar a nossa experiência, que tem a ver com a nossa historicidade, que é diferente da deles. É interessante que hoje fala-se muito de interdisciplinaridade na universidade, né? A gente fala, né? É um evento interdisciplinar, mas talvez a universidade nunca tenha sido tão anti-interdisciplinar, tão especializada, né? E talvez o fato de que esses autores eram interdisciplinares na veia, né? Ou seja, vou tentar desenvolver um pouco isso, falar muito brevemente, mas eles eram integrais e íntegros naquilo que faziam. E se a gente pega, a boa parte das obras deles não foi feita na universidade, né? Mesmo o Celso Furtado, que é o único que fez doutorado fora, ele não produziu as obras dele na universidade ou para a universidade. Poderia estar dando aula no exterior, abrigado no seu exílio. O Graciliano Ramos sequer diploma de ensino superior tem, né? O que isso não quer dizer que a gente não possa fazer, inovar, fazer pesquisa, ciência como eles fizeram. Eles são cientistas, investigadores, inovadores. A questão é como fazer isso hoje na universidade, a partir de um intercâmbio, de uma relação com a sociedade que nos envolve. Então, é interessante porque a gente se nós pegarmos o Celso, por exemplo, é um economista que escrevia obras teóricas como se tivesse a elaborar um romance. Aliás, muitos economistas, o Eugênio Goudin, na verdade, olha, Celso, você dava para um ótimo romancista, né? Na verdade, uma parte do método e do alcance da obra do Furtado tem a ver com o estilo certeiro dele. Aliás, é uma questão de analisar o estilo literário de Celso Furtado e o romance dele, na verdade. Ele emprestava uma narrativa, uma racionalidade que, na verdade, as forças políticas e sociais que deveriam terminar o último capítulo da história que está ali. Se a gente pega o Graciliano, é um escritor que efetivamente escrevia romances, mas os colegas da mesa aí, mas de maneira quase científica. Ele reescrevia, ele tinha régua, a maneira de recortar, talvez até na expectativa de que o resultado final fosse uma página em branco, de tanto que ele era uma economia literária, se quisermos assim. E o outro, um médico, um geógrafo que estudou a fome, um tema completamente tabu, né? E trouxe uma verdadeira revolução na maneira de pensar a fome, como cada um dos outros também, associando alimentação, espaço, formas de organização da sociedade. Então, todos fizeram pesquisa e ciência e trouxeram inovação e as entregaram para a sociedade. E, ao mesmo tempo, havia um processo de que, apenas porque eles estavam inseridos de uma maneira muito especial na sociedade, olhando o mundo em redor, eles puderam fazer isso. Então, o Vidas Secas é uma contribuição científica, é uma inovação, é tecnologia, né? Porque hoje nós temos a noção de que para falar de tecnologia tem que ser médico, veterinário, não sei o quê, como se alguém nascesse na área de ciências humanas ou na área de literatura. Não vou nem citar nomes, porque acho que eles não merecem, né? Mas existe né? Eu acho que o trabalho da universidade
é esse: produzir pesquisa, ciência e inovação. A experiência desses intérpretes ou desses autores, ela nos ilumina e ela nos serve nos fornece essa convicção. Queria aproveitar que eu estou na minha casa de origem, onde eu me formei, para lembrar que foi aqui que eu descobri há pouco tempo. Eu tive aula no IFISH aqui com um professor chamado Nilvênios Paoli, que nos deixou. E eu descobri, há muito tempo eu busco o Nilvênios. Infelizmente, quando eu soube da morte da Maria Célia Paoli, que nos deixou, uma grande estudiosa da questão do trabalho, e aí eu fui ler a tese dela, que ela foi orientada pelo Hobsbawm, e aí eu vi o Nilvênios, e eu tinha meus 18, 19 anos, e eu fazia o curso de Sociologia 1 com ele, e a liberdade que ele tratava os autores, Marx, Weber. Eu lembro que eu fiz um trabalho juntando Machado de Assis e Oswaldo de Andrade para pegar um desses autores, porque ele dizia o seguinte: olha, essa história de que a gente só dá uma contribuição original no doutorado é balela. Tudo que vocês fazem tem que ter inovação e contribuição original. Você olhar um aspecto da realidade, juntar um autor com outro autor, se você tem espírito crítico, já é ciência, já é investigação, já é inovação. Então, às vezes, alguns alunos meus, professor, agora eu entrei no doutorado, eu tenho que produzir algo substantivo, original. Eu falei, não, você está errado, você deveria já ter começado muito antes. Não é no doutorado que a gente começa. Então, eu acho que juntar esses autores é um ato de resistência e de ousadia. E eu acho que tem várias formas de resistir e ousar, né? Tem uma forma que foi a de ontem. Todos nós fomos à rua. Essa forma é importante. Essa forma quando nos atacam, quando questionam aquilo que a gente faz, o lugar da sociedade, porque a gente procura transformar o mundo, a gente tem que reagir. Mas a outra forma, como bem disse o Paulo, é fazer aquilo que a gente sabe fazer melhor. Reunir gente, autores que não necessariamente conversam entre si e que vão ser revirados. A gente tentou compor mesas, trazer, por exemplo, a mesa do Graciliano, historiadores, escritores, professores de literatura, da área de comunicações, ou seja, leituras não necessariamente óbvias, buscando esse debate interdisciplinar, sempre na perspectiva de que assimilar o legado desses que nos precederam é condição para que a gente possa deixar o nosso legado sempre em contato com a sociedade, sempre tendo uma perspectiva transformadora, original, interdisciplinar, sempre trazendo de volta para a sociedade aquilo que a gente recebe dela. Então eu estou muito contente de estar aqui com o Paulo, com o Alessandro, meus queridos amigos, que às vezes por essas relações de amizade a gente cria alianças institucionais. E queria ressaltar o que o Paulo já falou: outras faculdades e institutos estão abertos para se juntar a gente na segunda jornada. A gente não está querendo tocar essa parada sozinho, não. Estamos buscando parcerias. Tá? Obrigado. Alessandro. Eu queria falar em nome da Faculdade de Direito, da importância de juntar a perspectiva que se produz num centro de pensamento econômico como o Instituto de Economia da Unicamp, que para nós, lá na Faculdade de Direito da USP, sempre foi o centro de pensamento econômico referencial. O que se produz aqui e o jeito que se ama o Brasil aqui através da economia é o jeito que nós gostamos de pensar o nosso direito lá também. Então, para nós é uma honra muito grande. O Instituto de Estudos Brasileiros, pode ter alguma coisa... Olha que nome gostoso para um instituto, né? O que você faz? Eu estudo o Brasil, né? Então, eu trabalho no Instituto de Estudos Brasileiros, né? Isso é certamente um ponto muito relevante também para nós lá da Faculdade de Direito. E essa junção entre nós três aqui, na verdade, ela se pretende um pouquinho mais que a junção de mais gente querendo pensar o Brasil. Eu acho que talvez seja essa a principal tarefa do grupo que a gente montou, porque daqui para frente essa talvez seja a nossa missão mais ingente, a nossa missão mais urgente. E como é que a gente está pretendendo fazer isso, né?
Eu venho da experiência de pensar o que é o direito, o que é a lei, o que é a norma jurídica, e não pode haver norma jurídica numa coletividade que não seja a expressão da alma dessa coletividade. Se nós não conseguirmos destravar os caminhos que ligam aquilo que nós sentimos até a nossa norma jurídica, essa norma jurídica não nos expressará. E aí nós teremos um problema de legitimidade, um problema de caminhos coletivos que nós estamos seguindo. Então, o nosso papel aqui, em conjunto, nós todos, vai ser, na verdade, destravar o caminho entre o nosso sentimento e aquela norma que nos organiza coletivamente. E para isso tem que haver pensamento, tem que haver diagnóstico, e como o professor Alexandre colocou, tem que haver o que teve ontem, mas também tem que haver o que está tendo agora. E como é que a gente pode organizar isso, né? Uma das formas que eu considero corretas é nós temos um dever de reverência para com os nossos mestres. Não tem secretário de tesouro norte-americano que todos os dias não reverencia o Alexander Hamilton, porque quando ele vai trabalhar, o secretário do Tesouro, ele passa pela estátua do Alexander Hamilton que está lá na frente. Então ele tem que olhar todo dia e falar, olha, eu vim daqui. E quando ele tira a nota de $10 do bolso, inclusive é o Hamilton que está lá, né? Nós recebemos um patrimônio do nosso passado, um patrimônio de diagnóstico, um patrimônio de interpretação do país, um patrimônio de tradução da nossa alma. Então eu acho que uma primeira forma de organizar esse nosso compromisso em pensar o Brasil é olhar para quem veio antes. Nós recebemos um enorme patrimônio e nós temos pelo menos uma responsabilidade: entregar aos que vierem depois algo maior, algo mais bem acabado, mais bem cuidado. Eu acho que essa é a nossa responsabilidade como universidade pública, como pensadores intelectuais públicos. E essa certamente não é uma responsabilidade só dos professores, dos autores, dos palestrantes aqui. Essa é uma responsabilidade que todos nós que estamos aqui hoje, aqui presentes, e os também que estão nos vendo lá pela internet, ou ao vivo, ou daqui a pouquinho, temos. A responsabilidade de pensar o país é de cada um de nós. Esse eu acho que, na verdade, é o convite que permeia toda esta iniciativa, que nós sejamos pensadores e executores do país que nós sonhamos. E para esse passo, essa tarefa, a gente vai ter aqui uma estelar constelação que felizmente atendeu aos nossos convites, o que para nós é uma grande honra, e fica aqui os nossos agradecimentos. Acho que é isso, professores, muito obrigado.